Oi, bom dia, bom dia. Será que tem alguém aí já? E por que eu tô falando baixo? Né? Como prometido, eu coloquei um post ontem à noite pedindo para as pessoas deixarem suas dúvidas, que eu iria tentar tirar. A Tatiana Maurício tá aí, legal. Eu não vou conseguir responder todo mundo, certo? Queria só dizer isso para vocês. Eu vou respondendo aos poucos. Podem ir deixando as dúvidas, que aos poucos eu vou tentando, como ela tá aí, aos poucos eu vou tentar responder todo mundo. É porque chegou muita pergunta, principalmente em box, veio muita coisa em box. Então, em uma live só eu não consigo responder todo mundo, mas eu vou tentando, vou juntando e cada dia eu prometo entrar um pouquinho nesse formato de tirar dúvida, nesse formato mais lightzinho, né? Porque quando eu tô com eles eu não consigo me concentrar direito, né? E a gente tem que dar um desconto para cérebro de loira que não funciona, né? Vocês sabem, não é 100%. Você imagine uma loira concentrada em passarinho. Aceitar isso aqui. Então vamos lá. Eu vou começar. Yara tá dizendo bom dia, bom dia. Gente, hoje é sexta-feira. Sexta-feira está terminando a semana e essa semana foi uma semana muito produtiva, foi uma semana de muito trabalho, uma semana que eu tive muito ocupada. Sexta-feira é legal até para quem trabalha em casa, sabe? Então vamos comemorar, vamos sextar, como dizem as pessoas, né? Eu vou estrear aqui com a pergunta de Pamela Fernandes. Deixa eu ler para vocês. Pamela diz assim: a minha dúvida deve ser a dúvida de muita gente, Adna. Eu quero saber qual é a quantidade correta. Não apague, não. Qual a quantidade. Ai. Eu quero saber qual a quantidade correta de frutas e verduras a serem oferecidas às jandaias. Pamela está dizendo, exatamente. Eu, você. Isso mesmo. Quantas frutas ao dia? Quais variedades? Isso não é uma pergunta, não. É quase um capítulo de um livro que a Pamela está colocando. Quantas frutas ao dia? Quais variedades de legumes? Quais variedades de verduras? Se posso misturar tudo, fazer uma salada para ela. E como estimular ela a aprender a pegar com a pata. Ela faz 4 meses hoje e está pegando os brinquedos com a pata. Meu nariz, minha orelha, mas a comida ela ainda não pega. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Do início. Ana Cláudia está dizendo bom dia. Estou te devendo tua resposta, viu, Ana? Mas eu vou lhe dar. Aguenta aí um pouco. Por enquanto, não faça nada. Que assim, eu vou pegar a resposta com você, é porque eu quero falar com um especialista, sabe? Aí eu lhe digo direitinho. Vamos lá. A primeira dúvida de Pamela é saber a quantidade correta de frutas e verduras a serem oferecidas às jandaias. A regrinha, ela segue a mesma regra que a gente usa não, que os especialistas usam, para calcular a quantidade de ração, que seria de 9 a 10% do peso da ave. Então, não precisa pesar todo dia, isso é uma média que você vai ter, mas é bom que você saiba o peso da sua ave. Até para, se bem que de olho a gente consegue ter uma base assim, se ela está com sobrepeso, para quem já tem mais experiência. Mas de tempos em tempos é bom sim pesar a ave e ver se ela está dentro da média do peso dela. A média da jandaia, que é a pergunta de Pamela, que eu me lembro é em torno de 130 gramas o peso normal de uma jandaia. Só que a gente tem que lembrar que existe outro fatorzinho nessa história, que é o fator genética. Por mais que a gente tenha uma média de peso, né,
A gente diz 130 gramas é uma média de peso, 90 gramas para calopsita é uma média de peso, mas existem filhotes, existem aves que elas nascem maiores que as outras por uma boa alimentação, pelo porte dos pais também serem grandes. Então é um exemplo que da ninhada dele, das outras ninhadas lá do que saiu na época, de outros pais também, ele era muito maior do que os outros, do que as outras jandaias. Então a gente tem que levar isso também em consideração, por isso que é importante que a gente pese a ave. Quando vocês pesarem isso, essa quantidade de verdura, e que pode ser sim, que é a sequência da pergunta dela, pode ser em formato de salada, é o que eu uso, o formato salada, vocês vão se assustar como é pouca coisa. Mas o papo deles é bem pequenininho, a necessidade calórica dele é bem pequena. E quando vocês olharem a quantidade de comida que a gente coloca no pote, tanto de salada como de fruta, e a quantidade real que eles precisam, e a quantidade que a gente acaba desperdiçando indo para o lixo, a gente vai começar a ficar assustado. Aqui eu colocava muito no início por inexperiência, e essa quantidade ela vem sendo reduzida até ela ficar numa quantidade que o desperdício seja... Desperdício sempre vai ter, mas não tanto como eu tinha no início, certo? Estou tentando trabalhar isso para chegar numa quantidade ideal, e eu acho que eu estou bem próximo disso já. Então, se a gente calcular aí 130 gramas, seria 13 gramas, é pouquíssima coisa que uma jandaia precisa. Então você vai tirar um quiquinho de pedaço de cenoura, um quadradinho da abobrinha, por exemplo. Ela também pergunta aqui a variedade. Lá no site do Diário do Papagaio tem uma matéria chamada Cardápio. O endereço do site é www.diariodeumpapagaio.com.br. Está dividido os artigos em pastas, ele está na pasta alimentação, e lá tem essa matéria chamada cardápio. No cardápio eu digo todos os legumes, as verduras que podem ser dados, o que tem restrição e o que não tem, certo? E das frutas também, dos grãos que eu uso, quantas vezes na semana dá cada um, certo? Então, Pamela, é isso, é você pesar ele e também usar a sua balança de cozinha para pesar essa quantidade de comida que você vai dar para a sua ave, tá certo? E é bem pouquinho mesmo. A lista de tudo que você pode dar para ela tá lá. Isso é praticamente um padrão para o papagaio, para a jandaia, para a marianinha, para a arara. Todos podem comer cenoura, todos podem comer abobrinha, todos podem comer beterraba e por aí vai. O que está na lista ali pode ser dado. Yara, a maioria dos bicos tortos entra naquela, por exemplo, você vai ter o Lores que o Lores é da família dos piscitacídeos, porém a alimentação dele é mais líquida, é mais papa ou fruta, né? Então não entraria nesse cardápio Lores, da família dos piscitacídeos. Eu não lembro. Tucano tem o biquinho estiradinho, mas é um pouco torto aquela ponta. Eu não lembro, sinceramente. Eu não sei se tucano entra na lista se tucano é um piscitacídeo. Confesso a vocês que eu não sei, nunca li sobre isso. Mas eu tinha alguns seguidores que tinham tucano e a alimentação do tucano é completamente diferente. Então tucano fica fora disso também. Tucano não pode, por exemplo, comer nada rico em ferro. Então a alimentação dele é toda diferente. Tem até uma matéria aí que tem a alimentação do tucano também. Tá certo? Na sequência da pergunta, deixa eu abrir aqui. Pode fazer uma salada com os legumes. Eu já li artigos de nutricionista que falam que a fruta dada junto com legumes, ele dá uma atrapalhada
na absorção, certo? Eu procuro dar em horários separados. De manhã, a Ariane Natália está dizendo bom dia, sobrinha linda. Eu sempre procuro separar, certo? Não vai dar grandes prejuízos. Vou tentar fazer uma matéria também, tentar fazer uma matéria com a nutricionista da parte de animal para trazer aqui para vocês. A gente tá vendo aí uma parceria. É uma notícia que eu tava assim guardando, mas é porque eu ainda não sentei com ela. E a gente vai conversar muito sobre essa parte de nutrição, até porque é uma parte que interessa muito os leitores, então estou vendo uma parceria aí, com uma veterinária especializada em nutrição animal, tá certo? Então eu procuro dar separado, Pamela. Por exemplo, de tarde as frutas e de manhã eu dou essa salada que eu junto tudo. Todos esses legumes, o que eu tiver em casa, né? Aí vai entrar brócolis, vai entrar couve-flor. O que eu tiver em casa eu vou botando um pedacinho e formo aquela salada. Tá certo? Ivani, também a mesma quantidade, 9 a 10% do peso corporal da ave. Tanto para você medir, mensurar a quantidade de ração que ela vai comer, daqueles grãos de ração. Isso serve também para as frutas e legumes, tá certo? Maria Alice de Souza está dizendo olá, cheguei linda, oi, beijão em você, beijão em Portugal. Yara está dizendo que o papagaio dela é uma Amazona farinosa. Ai, é um papagaio fofo. Depois manda foto ou vídeo pra gente, tá certo? Pamela está dizendo, então estou fazendo certo. Coloquem horários separados e potes separados. Isso mesmo. Outra coisa que ela está perguntando é como estimular ele a aprender a segurar as coisas com a pata. Isso é igual criança, né? Bebezinho no início a gente dá a comida na boca dele e posteriormente o bebezinho começa a aprender a usar a colher, aprender a usar o garfo. Aqui eu costumava, para eles aprenderem a segurar, dar coisas grandes, fora a hora de alimentação. Na hora de alimentação, foi uma coisa que eu fui aprendendo na prática, observando eles e lidando com eles. Na hora da alimentação ele está com fome e ele está muito, ansioso em bicar e em comer. Então não é um horário muito legal para ele aprender outras coisas. Então, esse tipo de ensinamento de como segurar, eu prefiro fazer num horário que ele já está alimentado, ele está relaxado ali, ele vai só brincar. Então, quiabo é uma leguminosa muito legal de você dar para ele aprender esse movimento de segurar e manipular, porque se é o pedacinho ele já tem mais dificuldade. Mas se você der um quiabinho menor, né, no caso da jandaia, no caso dos papagaios pode dar um maiorzinho, mas você procura um quiabo pequenininho que ele consiga segurar ele inteiro e brincar com aquilo. Ele vai treinando segurar o alimento e vai bicando. Outra coisa boa, você pode fazer um palitinho com a cenoura, um palitinho de abóbora. Então são coisas, a própria uma colherzinha, aquela colherzinha de chá também para ele brincar, ele segura, ele aprende a manipular. Tudo aquilo, ele vai começar a treinar, segurar uma coisa, levar para o bico e bicar. Do grande até ele ter a sintonia fina, que a gente chama quando a gente está ensinando uma criança a ler e escrever, né? Que ela aprende primeiro a movimentar aquele lápis, né? Em movimentos grandes e desordenados, e ela com essa manipulação ela vai treinando a sintonia fina dela até ela conseguir dominar aquilo e fazer um movimento certinho da letra. Com eles funciona da mesma forma. Ele vai, de tanto ele manipular aquele pedaço grande de comida e conseguir levar até o bico, ele vai começar a treinar, a tentar pegar os pedaços menores de dentro do pote e fazer o mesmo movimento, tá certo?
Thaísa tá por aqui. Oi, olá, beijo, beijo. Pamela tá dizendo, ele já brinca com a colher, ótimo. É assim mesmo, no início eles não pegam comida com a mãozinha, isso é um aprendizado, é igual a criança pequena, eles vão aprendendo. Você pode estimular mais com a colher e estimular mais dando alimentos em tamanho maior, facilita muito. Deixa eu olhar aqui outra pergunta. Pausa para água. Laura Mansano perguntou: é certo eles comerem o dia todo? Alice não para de comer o tempo todo. Come de tudo que coloco. É certo, certo? Eles comem muito várias vezes ao dia. A gente só tem que ter cuidado se não está fora do normal. Eles comem de manhã cedo, mais tarde eles brincam muito de comer o dia todo. Só tem que ver se essa ave ela tá pegando peso, né? A ave ela come e o trânsito digestório dela é muito rápido, então ela come fezes, aquilo sai. Então ela tá sempre nesse movimento de comer. Ok, é normal. Lógico que não é uma coisa sem parar, nem você precisa estar botando muita comida o dia todo. Estabeleça alguns horários, de manhã cedo, você pode botar uma frutinha, ou em locais que está muito calor, você bota uma fruta mais geladinha, que esteja na geladeira, não é congelada, mas uma fruta geladinha, ela já dá uma refrescada, uma baixa na temperatura deles. À tarde você dá um lanche. Até aí normal. E a ração, lógico que fica lá à disposição e eles ficam sempre bicando mesmo. Agora, se essa ave está comendo compulsivamente e ela não pega peso, ela continua sempre magrinha, aí é a hora de procurar um médico, certo? Eu tô só alertando porque pode ser que eu diga assim, não é normal, eles estão sempre comendo, mas a ave esteja doente, ela está comendo desesperadamente, não pega peso, ela está sempre com fome, aí já é um caso que pode ser doença e é preciso investigar no médico veterinário. Então, é sempre bom observar em qual caso a sua ave tá inserida. Laura também está perguntando, minha dúvida é como cortar a unha do meu pitbull. Tadinho, que eu lembro a jandaia, que ela chama de pitbull. Como cortar a unha do meu pitbull? Consegui uma vez enrolando na toalha, agora ela não deixa mais. Sobre o seu pitbull de asa, Laura, assim, as pessoas que eu conheço, eu aqui uso, vou dizer o que eu faço, eu uso galhos de árvore frutífera com casca grossa. Isso pra mim tem resolvido maravilhosamente bem. Eu não tenho problema eu não tenho problema de ave com unha grande me ferindo, a não ser quando o galho eles já bicaram todo, quando ele já tá liso, aí a unha dela começa a crescer e começa a me machucar, certo? Mas para quem corta a unha, a técnica da toalha algumas pessoas usam, outras que conseguem fazer isso, é um processo que leva muito tempo. Porque começa você ou com a lixa ou com aquele aparelhinho que manicure usa, né, de lixar, que eu esqueci o nome dele, mas as pessoas começam a fazer esse processo não direto amarrando e cortando, porque se você prende a ave numa toalha e vai fazer isso, para ela é uma coisa obrigada. As pessoas que eu conheço que conseguem fazer isso, hoje ela começou muito com a brincadeira. Pegava a ave, ficava com a lixa, brincando de passar na unhinha, e passa em uma, ri, brinca, faz bagunça, passa um pouquinho na outra.
Do mesmo jeito com o aparelho, né? Se eu não me engano, foi a Cibele que fez o ao vivo para vocês, que ela disse que no início ela usa o aparelho e no início ela usava o aparelho desligado só para brincar. Chegava ali com o aparelho desligado, gostava um pouco, ria, sai. Isso é um processo que leva semanas, pode levar meses nessa brincadeira. Até a ave sentir segurança que aquilo ali, aquela lixa, tanto a elétrica como a lixa, um pedaço de lixa manual, não vai machucar ela. Né? Você começa com esse processo com a máquina desligada, depois você vai para a máquina ligada, mas a gente tem que ter paciência, porque a gente está lidando com um bicho que a gente não sabe dizer para ele aquilo verbalmente, né, que aquilo não vai machucar. Então ele tem que aprender que aquilo não vai fazer mal a ele, que aquilo não dói, que não vai machucar. Então é um trabalho de muita paciência. Ou você leva num médico veterinário para ele fazer isso, esse tipo de serviço. Ou você, por hábito, ensinando com amor, com calma, você consegue fazer em casa. Mas aí depende do seu tempo, tá certo? Eu aqui não aparo nem corto. O galho tem me resolvido muito bem. A Yara Paula perguntou: carambola é mesmo proibido para as aves? Semente de maçã é realmente prejudicial? Penso que teria que ser ingerida em grande quantidade para ser prejudicial. Exatamente porque se recomenda milho verde pré-cozido. Na natureza a ave só encontra cru. Sendo assim, creio que é para evitar os agrotóxicos e garantir a higiene. Ela já pergunta, ela mesma já responde. Então eu vou só comentar, né, aqui o que ela está querendo dizer. A questão da carambola, ela não é uma questão de se a carambola é proibida, a carambola vai matar sua ave se ela comer carambola. Não. A questão da carambola é que ela tem uma substância que uma ave que coma essa carambola regularmente e ela tem a predisposição a problema renal, essa substância é o gatilho para afetar isso, certo? Então o problema da carambola é isso, é essa substância que ela tem e que ela acaba afetando o problema renal se ela for consumida ou em quantidade ou regularmente. Ou se a ave já tem predisposição a problema renal, ela vai acelerar o processo. Se sua ave comer uma carambola, não vai fazer mal nenhum. A gente só evita porque você não sabe se sua ave tem ou não predisposição ao problema renal e nem está sempre oferecendo, como eu já vi pessoas que dizem, minha ave, eu tenho um pé de carambola em casa, ela todo dia está lá e ela adora carambola. A ave não vai cair durinha e morrer porque comeu a carambola, mas pode ser que daqui a um tempo ela apareça doente com problema renal e você não vai atribuir, você não vai lembrar de dizer ao médico que sua ave passou anos todos os dias indo para o pé de carambola comer, né? Mas provavelmente foi essa substância que tem na carambola. Então a gente só diz que evite, ou se der, dê muito regrada. Eu não digo assim, eu nunca dei uma carambola, já dei. Mas não é uma coisa que eles comam aqui sempre. Acho que a última vez que eles viram carambola na vida deles foi ano passado, uma carambola. Então o mito da carambola é só esse. Quanto à semente de maçã também, por muito tempo a semente de maçã foi dito que ela é venenosa, mas o veneno que tem nela, a quantidade realmente é muito pouco. Já tem artigos e estudos posteriores e atuais que dizem que a quantidade que tem numa semente de maçã não dá para matar uma ave, certo? Ela realmente tem a substância venenosa, mas a quantidade é ínfima, ela não dá para chegar a matar uma ave. Não sei que você vai tirar, né, um monte de semente de maçã e vai dar para ela. Aí ela também pergunta exatamente por que se recomenda milho verde pré-cozido. Na natureza a ave só encontra cru. Sendo assim, creio que é para evitar os agrotóxicos e garantir a higiene.
Realmente, o milho cru, eles podem comer milho cru, não tem nada que eu saiba contra o milho cru. O que a gente sempre faz para evitar, eu faço por uma questão de higiene. Você não sabe como aquilo é armazenado, você não sabe se ali passou rato, você não sabe se passou bicho. E a gente vê até a saúde fazendo fiscalização, fechando restaurantes, locais de comida, supermercados, que a gente achava que era, sabe, bom, top, seguro, e muitas vezes a gente se surpreende com esses locais sendo multados ou fechados por falta de higiene. Então, o que a gente sempre orienta não é nem dar um milho cozido. Eu sempre digo aqui, joga pelo menos uma água quente fervendo em cima, né? Porque aí vai acabar por matar muita coisa, certo? É mais uma questão muito de higiene mesmo. E os agrotóxicos, eu não sei te dizer se ele chega a ficar muito em cima, porque ele tem muita palha, né? Muita casca, o milho, muita palha cobrindo ele. E eu não sei se o agrotóxico consegue chegar até o grão do milho mesmo, né? O que deve ir pela planta deve ser muito pouco, tanto que o tomate, eles dizem para não comer a planta de jeito nenhum, se for uma planta de cultura que tem agrotóxico, que ali a concentração é muito grande e não dá a folha por esse motivo, certo? Jussara Guedes Silva pergunta: quantas vezes podemos dar ovo ao papagaio? Aqui eu recomendo dar ovo uma vez por semana só, certo? Uma vez um ovo cozido com casca. Eu já vi gente aí que só quer dar a clara, ou gente que só quer dar a gema. Eu dou o ovo inteiro com casca. A parte de dentro ele vai entrar com o suprimento de proteína e a casca entra com o suprimento de cálcio. Certo? As aves da gente que comem ração extrusada, a gente dá essas outras coisas também muito por uma questão de enriquecimento, para que ela trabalhe, ela tenha acesso a outros sabores, a cores, para quebrar a rotina, porque é muito chato você olhar todo dia só para aquele prato de ração, né? Tudo da mesma coisa, sem graça. Então, eu procuro dar uma alimentação, e eu acho mais saudável também, né? Porque ela não é processada industrialmente. Mas não se tem tanta necessidade do aporte de ovo. Isso eu estou falando para aves pets aqui, eu não estou falando para ave de reprodução, não estou falando para quem reproduz. Quem reproduz, por exemplo, calopsita, ele precisa de uma alimentação com aporte maior, certeza, e é diferente da ave da gente. A página é voltada para ave pet e não para criadouros ou pessoas que reproduzem, tá certo? A ave de reprodução, ela vai ter sim um aporte maior. Deixa eu ver aqui se tem outra. Eu acho que tá bom por hoje, né? Roseli tá dizendo cheguei. A ideia é só ir respondendo algumas perguntas por dia e depois eu vou trazendo mais. Thaísa, eu sou contra, mas eu pedi a um médico. Thaísa Costa, eu vou dar a pergunta para vocês. Thaísa Costa está dizendo: e sobre o regulador de acidez na água, como vinagre de maçã? Ela me fez essa pergunta. Eu não uso nada na água das minhas aves, certo? Mas eu passei isso aí para um médico veterinário e pedi para ele responder para a gente. Então, estou aguardando ele mandar o vídeo. Então, você vai ter que aguardar um pouco, Thaís. Mas eu vi essa pergunta assim. Eu não uso, não.
Eu, Adna, não uso, mas eu prefiro que o especialista responda isso para vocês, tá certo? Aí, assim que ele me mandar o vídeo, eu publico no diário. Maria Alice está dizendo que dá uma inteira, não tem problema não. Roseli está dizendo que cheguei. Maria Alice está perguntando, laranja pode dar todos os dias ao papagaio? Maria Alice, eu evito dar laranja ou cítricos todos os dias, esses cítricos mais como a laranja, como tangerina, devido à acidez, certo? Ele comer laranja não faz mal, pode comer, mas todos os dias isso pode acabar irritando o trato deles. Então é melhor uma vez na semana, 2 vezes na semana tá bom, e a pessoa ir sempre variando, sabe? É aquela mesma regrinha para salada. Se eu tenho o brócolis, que é rico em uma vitamina, e tenho chuchu, é rico em outra coisa, cenoura, que é rico em vitamina A, né? Que é a historinha do coelhinho que vê bem. Então, eu não posso dar todo dia só cenoura, ou todo dia só banana, ou todo dia, porque eu tenho uma lista imensa de vitaminas que a ave precisa. Então eu tenho que tentar dar uma variada legal e todo dia ter coisas diferentes, ou ter variações, ou ter tipo uma salada com várias coisas, mas eu tenho que ter esses suprimentos de vitamina diário, tá certo? Eu não daria laranja todo dia não, tá bom? Eu prometo tentar voltar amanhã para responder mais coisas, tem muitas perguntas para serem respondidas, para não ficar assim tão longo o vídeo. Alguns dias eu vou entrar em vídeo, alguns dias eu vou entrar só em áudio, e alguns dias eu faço ao vivo lá fora com eles, em horários também diferentes. Quando eu trouxer convidados ou for um assunto bem mais sério, né? Não que esse não seja, mas aqui a gente tá mais light. Aí eu marco horário com vocês, tá bom? Mas pelo menos de manhã, os dias que eu puderem, eu entro todo dia mais ou menos nesse horário, vou respondendo algumas perguntas, porque eu recebo muita pergunta em box, e respondendo aqui, podem mandar em box as dúvidas se quiserem. Eu não vou expor a pessoa, eu não vou dar o nome da pessoa, certo? Eu procuro manter a privacidade de quem perguntou. Mas aí a dúvida da pessoa serve com certeza para muita gente, tá bom? Deixa eu ver aqui, tô falando. Meu papagaio, Ivani tá dizendo, meu papagaio adora maracujá, posso dar todos os dias. É a mesma regrinha da laranja. Maracujá tá na lista dos ácidos, eu não daria todo dia, tá certo? É bom dar uma segurada, vai variando aí nessas frutas. Um beijo a todos, vou tentar estar amanhã de novo. Amanhã não vou estar não. Amanhã se eu tiver de tarde, acho que amanhã eu tô cheia de coisa para resolver. Provavelmente eu entro à tarde ao vivo com vocês, tá bom? Se vocês tiverem sugestão de melhor horário para vocês, se é pela manhã, se é os ao vivo à tarde, se é à noite, dúvidas sobre perguntas que vocês tenham, dá o feedback aí, coloca aí nos comentários, olha, seria mais legal fazer um ao vivo à noite, traz convidado para falar sobre tal tema, ou fale sobre tal tema, que aí eu vou anotando e vou preparando para vocês. Tá bom? Beijão, aproveite a sexta! Hoje é sexta! Beijo!